Pip, 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 chamando. Você diz pip e eu respondo alô. Oi, pessoal. Dessa vez foi um pouquinho mais calmo que o normal. E... porque, bom... o caos a gente deixa pro Twitter. Aqui é mais um episódio do Sem Classe Podcast. Eu, Gerson e o Igor. Opa, eu fico pensando, por que não tropeçam nos fios do Twitter? Moço, eu penso nisso desde a criação. O ódio do Gerson é inacreditável. Desculpa, gente, aqui. Tô procurando o gato, tô tossindo demais. Mas o ponto é: e se a gente ficasse mais tempo sem internet do que apenas as horas que aconteceu? Pois é, caso você esteja vivendo no mundo da lua, né, você está escutando aqui, segunda-feira, ou você não usa WhatsApp e Instagram e Facebook, mora no mato, sei lá o que você faz, você vive com uma pessoa normal, você conversa com as pessoas, sei lá, manda carta, sei lá o que você faz. Eu diria que no mato só manda carta e não tá ouvindo a gente, moço. Pois é. É mesmo, né? Eu sou muito burro. Mas enfim, caso vocês não saibam, não usem... Ou usa o Telegram, pelo menos, mas deve ter notado que ficou uma grande instabilidade no aplicativo pelo fato de que todos os aplicativos do nosso queridíssimo Mark Zuckerberg, aí diz o grupo Facebook, né? O Facebook, Instagram, o Messenger, o próprio WhatsApp e outros que aí entraram por causa, no efeito dominó, por causa da falta desses que a gente citou, ficaram fora do ar, caíram, eles não funcionaram por basicamente o dia, né? Mais ou menos lá pelo meio-dia, mais ou menos das 11 até lá pelas 5, 6 da tarde, não tinha esses aplicativos. E o pessoal começou a fazer vários memes, né? Porque, principalmente no Twitter, pelo fato de ter sido a única rede social, né, que estava funcionando de boa. E todo mundo migrou pro Telegram por causa que não tinha como mandar mensagem para quem precisava. E foi engraçado que eu lembro que tipo, a gente foi gravar o episódio que a gente gravou Prepas na Bola no dia. E eu lembro, Gerson, que a gente... Lembro não, porque porra, aconteceu essa semana. Mas foi meio desesperador porque a gente grava pelo Telegram e ele não tava funcionando por causa da instabilidade, porque muita gente veio pra cá e... Quando chega ao ponto de que eu não consigo nem abrir. Tudo bem que isso já aconteceu uma vez, mas foi problema do meu notebook querendo brigar com o meu computador pra ver quem é que conseguia ferrar mais o outro. Mas é porque tá demais. Foi engraçado, cara, porque tipo... O quanto a falta de algumas, tipo, literalmente duas redes sociais e uma rede de mensagens para trocar mensagem faz tanta falta para nós meros mortais do século XXI, né? Porque entrou em pane. O pessoal começou claro, fazer meme e tal, mas deu um mini desespero no pessoal, porque o WhatsApp não voltou muito rápido. Quem trabalhava no Instagram se ferrou. Tanto que, por exemplo, quando eu fui postar o episódio que a gente fez sobre a Rockstar, que saiu na segunda-feira, eu fui postar no Spotify. E por algum motivo o Spotify ele só foi ser postado 2 horas depois que eu tinha programado. Ele caiu também. Pois é, outro aplicativo. Caiu e aí... o Face, o WhatsApp, Instagram, o Spotify, teve mais gente que caiu. O Gmail por um tempo muito curto e por um tempo curtíssimo aquele site lá que começa com X e termina com vídeos. Você já sabe, né? Deu pra ver porque que o outro fazendo checklist de que tava caindo. É por isso que o pessoal diz que o outro site que começa com P e termina com Hub é melhor do que o X, mas, né, é o mundo provando. Mas cara, quando eu ouvi que o Gmail tava caindo, eu fiquei, mano, isso aqui ferrou. O bug do Milênio aconteceu.
Não deu, já era, acabou. Né? E aí, isso prejudicou muita gente, provavelmente, porque tem gente que trabalha com isso. Pô, quem influencer se ferrou na segunda-feira, né? Não tinha o que postar, não tinha onde se comunicar, não tinha como fazer um stories e dizer como é que estava bem ou estava mal, né? Então, meio que obrigou as pessoas a pararem de utilizar, pelo menos por algumas horas, a abstinência, né? De ficar lá, não sei o que, mandando mensagem, vendo vídeo e essas coisas. E foi um tempo de reflexão para ver de o quão isso faz falta, né, no nosso dia a dia. E a gente foi fazer um episódio aqui sobre e se esse bug do milênio 2.0 tivesse se estendido, como o próprio Gerson disse. E se a gente ficasse mais ou menos com uma semana, ou se realmente acabasse. E a gente vai refletir, a gente queria refletir de como isso prejudicaria a gente, né? Porque, por exemplo, a gente não colocou na lista o YouTube por um simples fato de que, primeiro que é o nosso trabalho, né, Jefferson? A gente não pode perder. A gente não quer que caia. Pra começar o Spotify, a gente não quer que caia. O Spotify, cara, considerável, porque, pensa bem, a gente já tem o rádio e comprar discos, essas coisas. Uma coisa que não existe. Existe um plano B para certas coisas. Mas, por exemplo, o rádio você já perdeu 95% de conteúdo novo que a gente tem. Com o rádio só você vai ter aqueles programas que existem há mais de 30 anos e por aí vai, né? Então, não existe uma grande diversidade. Como assim? Eu diria que sem a internet nós teríamos um boom no sentido de retornar a olhar a TV e rádio. Só que no caso da rádio, a rádio vem tentando se renovar por causa das novas tecnologias, inclusive a internet. Sim. Porque sempre tentar fazer um balanceado. Por exemplo, rádios como Guaíba, Gaúcha fazem transmissão ao vivo na internet ao mesmo tempo que está transmitindo na rádio. Rádios como a 92 tá tentando trazer mais pro que o público gosta. Sertanojo. Não é do meu gosto, mas tem gente que gosta. Muita gente ia acabar tocando isso ao último volume. Pra mim, que lembro da época que todo mundo escutava Eldorado e era só mais um Silva, que a estrela não guia, a todo volume, a rua inteira tocando a mesma música ao mesmo tempo, eu gostava, mas daí é querer voltar um tempo muito bom que não volta nunca mais. E no caso da TV, a programação tem tentado se renovar, mas não necessariamente por causa da internet, mas sim por causa do declínio da rede de televisão. Porque tem uma coisa muito triste que é a televisão é muito, como é que eu posso dizer, concretada em um cubo perfeito. Eu transmito X, eu não vou fazer nada a mais do que X. A Record, se ela faz um sistema de programação, ela não sai desse molde. O melhor exemplo foi o que aconteceu com o Marcos Mion, quando ele começou a transformar a Fazenda mais num programa dele, e não necessariamente a Fazenda que o Brito Júnior apresentava, e que era sempre naquele padrão. Eles tiraram. Tudo bem, foi a melhor apresentação, melhor ganho de dinheiro, mas eles tiraram. O que aconteceu com o Thiago Leifert, o que aconteceu em muitos casos, o que aconteceu com a Loading, de que abandonaram a Loading, a Deus dará. Todos esses casos foi um grande imbróglio que mostra a TV é um cubo perfeito, que não sai disso. Inclusive, esse vai ser o declínio deles. Pode falar aí. Pois é. Não, é que, cara, tu citou o Thiago Leifert, que eu acho que com certeza é a pior, acho que o cara mais injustiçado da Globo. E aí o pessoal vai dizer, não, mas ele assumiu o BBB, pô. O que tem de tão ruim nisso? O problema é que... Mas assim, o que eu digo é mais do questão de o que ele fazia antes. Porque, por exemplo, o Thiago Leifert, ele era do esporte, né? Fazia o Globo Esporte. E quem lembra do Globo Esporte do Leifert, primeiro que
tinha tempo para assistir, né? Porque você tinha só... Eu tinha tempo só de assistir o intervalo da Alice Bastos Neves e aí depois o resto era quem tava em casa, né? Então, o Globo Esporte é bem isso. Assiste o que tem de importante nos primeiros 15 minutos e depois você vai sair para trabalhar ou para estudar ou algo do tipo. Então a gente só viu o que era local. Mas se alguém testasse naquela época parar para assistir inteiro o programa, você veria que era muito bom. Por quê? Porque o Thiago Leifert, ele tinha um jeito diferente. Ele tem um jeito de que hoje em dia a gente diz que é gente de youtuber. Né? Existiam edições, o Globo Esporte ele era dedicado em ser moderno, entre aspas. Claro, tinha o seu pedaço que tipo, parecia que era só tentar ser moderno porque, pô, estamos ultrapassados. E você via que era meio paia porque não era aquilo que a gente estava acostumado, e sim uma réplica. Mas você via que as ideias do Thiago Leifert, elas batiam muito com a nova geração. E o esporte, por exemplo, o futebol, é muito isso. É a nova geração, você tem que atrair público novo. Tanto que, pô, tem gente que discute se o futebol devia ter 45 minutos para cada tempo. Uma coisa que eu não quero nem tocar no assunto, isso é coisa de filha da puta. Mas é um negócio que tá o tempo inteiro se movendo. E a comunicação é assim. O Thiago Leifert, ele saiu do Globo Esporte e do esporte em si, e ele foi fazer um próprio programa. Que não sei se todo mundo lembra. Ele passava no sábado, depois do Super Cine. Que era um programa de games. Esse daí, na verdade, foi depois dele ter entrado no The Voice. Pois isso aí. Ele saiu, foi pro The Voice, se apresentou. O que ele fez o básico, né? Que, apresentar um programa, um reality show de canto. Então você não é a atração principal, né? A atração, o que tu faz de principal é esperar as pessoas cantarem, as crianças cantarem. Mas ele fez o programa que eu até esqueci o nome. Mas ele... 01. Era... Isso, 01. Foi a maior palhaçada que a Globo já fez. Porque era um... É que não o programa em si era uma palhaçada, mas o que eles fizeram com o programa. Porque foi um conjunto de youtubers que fizeram uma ideia e foram lá e venderam pra Globo. Aí deram uma de Sr. Silvio e falaram, não, a gente não quer. Aí, 2 dias depois, estava lançando no ar um programa onde o Thiago Leifert ia apresentar, que era a mesma coisa. Exato. Mas aí que tá. Aí, por que eu disse que o Thiago Leifert ele é uma pessoa injustiçada, assim, nessa questão de modernidade? Porque o 01, ele tem muita coisa de que, por exemplo, quem assistia esporte interativo sabe do que eu tô falando. Que tinha o EA Games, que hoje em dia é TNT Sports. Mas o EA Games, ele tinha o esportes em si e gameplay. Tipo, tinha live. Eles chegaram a fazer live na Twitch pra jogar. E era, tipo, literalmente um jogo. Era uma coisa mais relaxada. Tipo, não relaxada de feio, mas tipo de relaxada de você não tem que fazer A, B e C. Por exemplo, palavrão podia. É isso aí. Palavrão podia. Cara, você não ia num absurdo, mas você não precisava seguir um mini roteiro. Existia uma liberdade. O cara, ele não... O patrocínio, ele não dava muita regra pro apresentador. Então ele fazia o que quiser. Não fazia o que quiser, mas tinha sua zona de liberdade. E era uma coisa que o 01 ele é basicamente isso. Porém, o que o 01 ele foi? Colocaram depois de uma sessão de filme, que é lá para 1, 2 da manhã, onde ninguém assiste, porque quem assiste só quem madruga, e é um conteúdo de nicho. Uma programação de sábado para domingo. É um dia onde ninguém tá olhando. Porque ninguém tá em casa nesse horário. Trabalhando, tá descansando. Quem trabalha e quem não trabalha tá querendo dormir. E quem trabalha e não tá cansado tá fora de casa. Tá em algum bar, uma balada, em algum lugar. Mas não está em casa. Ou não está assistindo TV, porque não tem o que assistir. Né? Porque o pessoal vai fazer alguma coisa nesse sábado. Né? Então, faz um programa que tem uma ideia muito boa, que vem muito, é super sugada, como o próprio Gerson disse, do que youtubers faziam, e você coloca num horário onde ninguém assiste. Como é que você quer incentivar o novo público? E aí a TV ela acabou caindo nisso. E aí, voltando à questão da internet,
a internet, ela deu essa liberdade pra gente fazer o que quiser. Por exemplo, a gente faz podcast aqui, há uns 20, uns 30 anos atrás, isso aqui não seria possível. A gente teria que trabalhar numa rádio. E não seria trabalhar em qualquer rádio, teria que trabalhar numa rádio boa, uma rádio de conhecimento, uma rádio de renome, para que a gente tivesse gente o bastante para escutar e para que a gente receba o dinheiro certo, né? Então a gente precisava correr atrás para fazer as coisas. Tudo bem que eu não estou desmerecendo o nosso trabalho, mas o que a gente faz, mas é uma questão de mais acessibilidade. Era mais acessível antes? Não. Hoje em dia é muito mais acessível. Eu e o Jorge, a gente simplesmente pega e grava o podcast, lança no dia que a gente tem que lançar e escuta quem quiser escutar. Antes não era assim, era mais complicado. E pensando nessa questão do bug do milênio, a questão de tipo, simplesmente apagar toda essa simplicidade que a gente tem, é meio apocalipse, né? Se parar pra pensar. É o que muita gente falou, 2012 não tava errado, só tava com a ordem embaralhada. Pois é. E pensando nessa questão, porque assim, o YouTube, olha, eu não imaginar cada plataforma que a gente usa e pensar, e se um dia acontecesse um bug do milênio e a gente se recuperasse desse bug e essas coisas sumissem, tipo o YouTube. Se o YouTube some, claro, as TVs teriam que voltar, os rádios teriam que voltar até a força, mas existe um lado bom nisso, Gerson? Você vê algum ponto positivo? E quais são os prós e contras de o YouTube sumir, digamos assim? O acesso a músicas provavelmente voltaria a ser limitado, porque se for pensar, a tecnologia está sempre em plena evolução. E uma das evoluções que mais acabou quebrando foi a das locadoras. Porque as locadoras pararam de acordo com o que foi vindo Netflix, Amazon e o YouTube em si. Torrent. Eu não estou especificando. É um bom exemplo. Mas por causa dessas tecnologias, a locadora começou a ficar dispensável. Então tem muito... Até hoje em dia tem, com a própria internet, por exemplo, eu quero ver o filme 16 Luas. Moço, você tá querendo ver um filme muito específico. Vai precisar de 3 horas pra achar. E talvez tu não ache. Mas existe o negócio de achar. Né? Sim, mas esse é o ponto. Tu vai demorar, mas tu acha. Agora, se acaba a internet, não é 3 horas, moço. Tu não vai achar. É. Não, e cara, isso me lembra, inclusive eu vou fazer uma recomendação para o pessoal se inscrever no canal Fazendo Nerdice. O Elba apresenta, quem já manja mais de Magic e outras coisas nerds provavelmente conhece esse canal. Mas ele fez um vídeo. Como é que é, Jorge? Nada não. Não, é que ele fez um vídeo sobre ele analisando os vídeos os filmes da Disney. Os filmes clássicos da Disney, das animações. E ele tava falando, né, que tipo, o serviço de streaming ele veio pra ficar, porque basicamente você tem um material de que provavelmente muita gente não vai assistir. E aí ele explicou que, assim, pra tu assistir Branca de Neve antes da internet, você tinha que ter a fita. Só que a Disney, ela não vendia fita. Não era assim vender a fita. Existia um esquema de que eles entregavam algumas cópias em um ano e eles só vendiam naquele ano. Depois daquele ano, eles recolhiam as fitas que sobravam e destruíam. Então, quem assistiu, quem comprou, quem não comprou, simplesmente não sabe. Então, tem muito filme que ninguém viu, que deve ser muito bom, que ninguém assistiu. Por exemplo, Branca de Neve. Eu vou até citar um exemplo pra mim. Muita gente fala sobre os filmes clássicos como A Bela e a Fera, que é um filme de 91, é um filme recente, digamos assim, né? Se for comparado com Branca de Neve. Eu nunca assisti. Por quê? Primeiro que eu nunca achei nas locadoras, e segundo que não tinha uma Disney Plus. Eu sabia da história, todo mundo sabe da história, eu assisti uma versão genérica dessa história, mas nunca vi a versão da Disney em si.
E são produtos que se perdem fácil se tu não tem uma rede de comunicação. E no caso de antes, era no boca a boca. Tipo, o meu vô assistiu, sabe? A Branca de Neve era basicamente uma lenda para um pedaço das pessoas, sabe? Tem histórias, Alice nos Países das Maravilhas, que hoje em dia a gente vê como trechos para fazer edit de Sad Boy, os caralho, A4, um edit para botar uma musiquinha. Você conhece aquilo. Assistir o filme em si é complicado de ver, porque você não achava em lugar nenhum. Alguém precisava baixar. Cara, imagina o quanto tempo durou para que alguém convertesse um filme que era em rolo para digital, e aí você espalhar para a internet para as pessoas assistirem e conhecer. Olha a trabalheira que você poderia jogar tudo no lixo se algum filho da mãe desligasse os cabos. Olha o quão a gente é frágil com a internet. O quão a gente é dependente e é assustadoramente dependente a ponto de que a gente não pode nem pensar em acabar. E eu tô falando só em questão de entretenimento, né? Porque quando for falar em questão de emprego, que é a nova profissão do mundo, trabalhar na internet e utilizar a internet como ferramenta, porra, a gente volta para a Idade da Pedra, né, Gerson? Não concorda? Inclusive, fazendo um bingo paralelo, isso inclusive foi o que aconteceu com as mídias de games. Porque muita gente sabe o quão caro umas fitas de jogos antigos, como Game Boy ou Nintendo, são caras. E elas não são caras necessariamente por ser boas. Tem muito jogo ruim que custa muito. E não é questão dele ser ruim ou bom, mas é questão da raridade. Porque como o Igor mesmo disse, como as peças que sobravam eram queimadas, se sobrasse tudo, era queimado tudo. Então o que vendeu, vendeu. E essa quantidade X é o único que tem no mercado até hoje. Isso até até que é debatido no... Pô, na moral, se você pesquisar aí... Testem aí pesquisar fita dourada do Zelda. Inclusive é uma piada até do canal do Conan Contra-Ataca, que existem 3 fitas douradas no mundo que a Nintendo fez. E, cara, é basicamente uma fortuna você ter essas fitas. E, então, a questão de ser o físico, que aí isso eu acho que bate muito naquele episódio que a gente fez sobre antigamente, né, que a gente fala sobre a questão da era da TV, de que as coisas eram um pouco mais na mão, né? Hoje em dia, quer dizer, era mais de esforço, né? Hoje em dia é mais na mão. Hoje em dia, por exemplo, a Disney, o pró da Disney Plus, do serviço de streaming, é que você tem tudo na mão. O contra é que você pode desanimar, porque tá na tua mão, sabe? Às vezes você se sente um pouco desmotivado, porque você não se esforçou para ter aquela coisa, né? Então, tem esse contra, que eu acho às vezes meio bobagem, às vezes é bobagem da nossa cabeça, mas isso acontece. E pensando nos games, por exemplo, que é uma coisa que é muito louco, porque às vezes eu tô vendo no PS4 e eu tô muito querendo jogar um jogo. E eu não tenho console da época e muito menos não sei. Quer dizer, eu tenho console da época, mas eu não tenho onde comprar a mídia física do jogo. E aí, bom, na minha cabeça de geração Z, que sim, eu descobri, de geração Z, eu estava errado naquele episódio. A gente pensa, pô, é só pesquisar na internet, é só pesquisar na Play Store. Hã? Não me entristece mais ainda, moço. Mas é tipo assim, a gente tem ideia de, pesquisa aí que a gente acha. Tem jogos que não dá pra fazer isso, por exemplo. Dark Souls 1 não dá pra tu baixar, não dava pra baixar na PlayStation Store do PlayStation 3. Era só mídia física, você não podia baixar. Então, você tem que correr pra comprar esse negócio, ou você tinha que esperar um remaster. Hoje em dia a gente espera o remaster que tá vindo aqui. Quando o PlayStation 3, quando a Sony anunciou que ia emular clássicos do seu console, foi uma alegria, porque
Mano, você não precisa ter um PlayStation 2 pra jogar GTA San Andreas. Ou não precisava pra jogar um Resident Evil. Você só tinha que ir lá e baixar. Sabe? Era um negócio de... Tá fácil, tá muito fácil, tá bom. Tá... Você resgata o teu passado, só que você não precisa se esforçar pra ir lá. Você só tem que gastar uma graninha. E... Tu tira isso, você apaga, por exemplo. Imagina se você tira um online do mercado dos games, como é que seria? Imagina, não ter mais online. Como é que vai ser? Volta para desenvolver jogos com o que você tinha, a tecnologia que você tem. Você desenvolve caseiramente a tecnologia. Você não tem como baixar, sabe? Eu acho que o Pro já seria mais de... O pessoal ia ter que se dedicar mais em história, e menos naquela questão de microtransação ia morrer. Já para começar é uma boa. Já uma boa notícia é que microtransação ia morrer. Mas o contra é que... Eu não sei, eu não vejo contra. Tu tem algum contra se não tivesse na internet? Comprou um jogo na minha mão e pagou 2 pila a mais, ganhar arma X. Tem isso. Claro, ia querer fazer isso, mas meio que você ia ter que... Não ia mais ter que fazer, por exemplo. Você não ia ter mais como jogar... Você não ia ter como jogar mais GTA online. Você não podia jogar mais... Você não pode mais fazer o Macau. Cara, você não pode fazer mais o Macau. San Andreas ainda dava, né? Hã? Um San Andreas Remaster dá. Dá. Viu, Rockstar? Olha, se a Rockstar não colocar... Se a Rockstar tirar o multiplayer split screen, eu vou lá na sede jogar ovo na estrela. É o que eu vou fazer. Mas é uma questão assim. Agora pensando bem, pensando agora na rede social, porque a gente falou muito mais do que de games e de entretenimento, né? E a rede social também é entretenimento. Gerson, se te tira o Facebook para sempre, o que tu vai sentir mais falta? Das piadas de tiozão. Piada de tiozão. E o fato da comunicação ser um pouquinho mais prática. É que assim, coisas como, por exemplo, Telegram, WhatsApp, ele te limita a tu saber o número da pessoa. O que já é demais. Assim, às vezes muitas vezes eu não gravo nem o meu. Eu não sei nem o meu fixo de cor. Então, nem meu RG eu sei de cor. Aí eu fico tipo, complicado. Mas assim... Aí que é o dilema, né, Gerson? Porque, tipo... Muita gente, ela faz esse estudo, tipo, dizendo de redes sociais são ruins, porque A, B e C, porque tem gente ruim usando. E aí eu acho que tá o que da questão. O problema não são as redes sociais, o problema é a gente. Então, Exato. se tu tira essas redes sociais, você prova o quão a gente é ruim, porque, por exemplo, cara, é muito bom você entrar em Facebook porque alguém te marcou num meme muito bom. Ou você entra no Instagram e vai ver uma página, ou você vai ver alguma coisa legal e tal. Só que o ruim é quando você vê uma pessoa querendo ser um troll nos comentários, quer ser desagradável, ou postando coisa só para chamar atenção e no fim das contas nem é só para ganhar uma certa view ou para ganhar dinheiro. Ou página que se diz shitposting, mas na verdade é só página para ficar falando mal dos outros. Exato. Né? Então, você tira a internet, o pró é que você não vai ver mais essa toxicidade. Tipo, você tira o Twitter, meu Deus, cara. Porque eu acho que o problema do Twitter não é o Twitter, são as pessoas. O Facebook, cara, só tu ver o Facebook, ele vence eleição, velho. Ele vence eleição. Se tu souber usar, tu vence eleição. Mas é o que eu digo, o problema é o do Facebook, ou o problema são as pessoas que usam a ferramenta de maneira ruim? Não apenas o Facebook, até mesmo o YouTube. A gente também sempre vai acabar migrando para games, porque é o nosso forte, eu diria. Mas um bom exemplo foi a eleição para mobs da temporada passada do Minecraft. Por causa de uma certa pessoinha, speedrunner, ganhou a Lula. Brilhante.
todo mundo queria outra coisa. Mas ele fez ele deu um pedido e o pessoal foi em massa votar na Lua. Coisa muito útil, gente. Muito útil. Só que não. Isso me deixa triste, sabe por quê? Porque a televisão soube usar isso aí bem. Big Brother, ele depende desse pessoal que floda voto. Era muito melhor antes quando a pessoa tinha que ligar. Então existia um negócio de tipo, você vai gastar dinheiro aqui. Você vai gastar dinheiro por ser chato pra caralho. Tem que ligar tantas vezes pra eliminar tal pessoa. Né? E hoje em dia não é isso. Pra tu ter uma ideia, né, a bola de ouro, quer dizer, o prêmio Puskás, na verdade, que o Wendel e Lira ganhou, só ganhou porque existia internet. Porque, vamos ser sinceros, nos anos 90 e 80, teve tanto gol bonito que aconteceu em Série C e Série D, que podia ter ganhado o Puskás por muita coisa, mas nunca ganhou e ninguém soube o que aconteceu, porque não tem vídeo, ninguém tava gravando. E ninguém postou em algum lugar, sabe? Então, meio que foi esquecido pro resto da vida. E o Wendel Lira, ele ganhou por causa disso, tem um brasileiro disputando, vamos tentar ganhar. Eu não tô dizendo que o gol dele era ruim, mas foi muito mais porque a gente é Brasil, a gente tem que ganhar, do que... Nossa, que golaço, né? Inclusive, é uma frase que eu penso, que os gols são mais bonitos quando estão gravados na nossa memória. Porque não necessariamente é aquele gol que tu diz, nossa, que incrível gol, mas aquele gol de falta do Alex, sabe? Uhum. Era outra coisa. Eu te entendo porque eu acho que isso deve ter alguma coisa a explicar isso daí, porque na nossa cabeça a gente aumenta tudo. Então às vezes a gente pensa a gente tem a impressão de que às vezes os jogadores da barreira não estavam mais altos. A bola fez uma curva diferente. Eu lembro que eu fui numa final de Gauchão, Grêmio e Juventude, e o Diego Souza fez um gol de bicicleta. E eu lembro daquele gol, e eu não lembro da bicicleta. Eu lembro que o gol foi completamente diferente, que ele deu um chapéu num cara e aí deu a bicicleta. Mas quem assistiu o jogo na TV viu só a bicicleta. Eu vi outra coisa, sabe? Na minha cabeça é completamente diferente. Uma coisa que tem imagem mostrando, né? E, tipo, por exemplo, tem uma coisa que lá agora eu vou ir longe, mas quem conhece um pouco a história do Grenal, que existe o Grenal de 77 e o Grenal do Gauchão lá que o Grêmio ganhou, que tem o tal do salto do André Catimba, que ele deu um salto mortal, que ele pulou mais alto que a trave. Isso tem imagem, tem foto. Isso. Você pesquisa no YouTube, você acha. Agora, eu fico imaginando quem tá assistindo aquele jogo. Deve ter achado que o Catimba pulou mais que a trave, mas na cabeça de quem tá assistindo, pela euforia do momento, ele pulou uns 15 metros. Porque a nossa cabeça vai numa fantasia de que isso é tão incrível, que é muito maior do que a gente pode conseguir, que a gente fica com uma memória muito melhor, não é, Gerson? Exato. Tudo que é maior do que a gente pode conceber, a gente sempre fica pensando que é extremamente maior. Pois é. Tem coisas que... tem coisas que viver é melhor do que apenas ficar fazendo isso. Então, o ponto positivo, eu acho que é isso, né? A gente teria que sentir um pouco mais na pele. Embora meio que a gente tá indo pro lado contrário, né? A gente não tá tentando querer algo mais físico, digamos assim. A gente tá se afastando mais, né? O pessoal não... Tu tira o WhatsApp, o cara fica em pânico. Ele não consegue, Eu diria, são os computadores de hoje em dia. Todos eles já são feitos sem o reprodutor de CD e DVD. Tu compra um que é externo. Se tu tira o fator internet dele, ele só liga. Ele é só uma lataria. Pois é, a gente está se inutilizando, né? As nossas máquinas, elas estão se dependendo mais de internet. Porque eu fico imaginando, o pessoal que diz que vai ter inteligência artificial, tu olha assim os protótipos de hoje em dia que são inteligências artificiais, estão usando internet.
se tu desliga a internet, não tem mais nada. Você não tem mais como... A tecnologia acaba. Você não pode mais fazer, né? É só ver o Google, simplesmente. Hoje em dia, o que é fácil de tu descobrir... Pô, antes você tinha que pesquisar, tinha que ver num livro o que aconteceu com... Por exemplo, Dom Pedro morreu do quê? Tem livro que não diz. Agora, se você pesquisa no YouTube, você vai ter não só como ele morreu, e sim teorias de por que ele morreu e de outras maneiras que ele morreu. Porque se escreveu em outros livros. E aí tu pensa, que livro? Você não achei. Mas tá compilado tudo na internet. Melhor exemplo que eu posso dar é uma coisa que aconteceu hoje mesmo. Apareceu uma coisa em inglês que eu não sabia. Para eu saber, eu teria que fazer duas coisas. Ou eu teria que sair correndo até a casa do Igor para mostrar para ele e ele dizer, é isso? Ou eu teria que pegar uma Barça, um dicionário. Vou lá procurar no meio de uma Barça inteira. Ou ter a sorte de ter um dicionáriozinho pequeno para pelo menos achar aquela palavra que talvez pelo tamanho seja uma palavra simples, talvez esteja no dicionário simples, né? E isso é muito bizarro, velho, porque a humanidade ela tá parando de necessitar de humano. Essa é a verdade. Hoje em dia a gente não precisa mais de um professor, a gente tem o Google. Eu tô falando isso, eu não tô falando que é verdade, eu tô sendo um pouco irônico, mas meio que tem gente que pensa isso, tem gente que acha que você tem internet na mão, você não precisa mais ir na escola, é só pesquisar aquilo que o professor... Google faz uma porcaria e Brian Lee não ensina ninguém. A gente já disse isso já. Pois exatamente. E aí, e a mesma coisa de, por exemplo, o pessoal que cara, viver em sociedade. Tem tanta gente que tem ansiedade social, que não consegue ficar em público. E, mano, a internet ela só piora isso, porque você fica dentro de casa, na internet, e aí o que tu faz? Tu vai pesquisar coisas que estão do seu gosto e você encontra outras pessoas que também têm a sua opinião, sua mesma opinião e seus mesmos problemas. Só que o problema é que são os mesmos problemas, são os mesmos maneiras de lidar com o problema, mas não são as mesmas maneiras de pensar. E aí você se confunde. Aí que cria a massa de que um fulaninho meu falou que é assim, que antigamente ele era assim. Uma verdade dita 1000 vezes vai se tornar uma verdade. Na internet, você não precisa nem falar 1000 vezes, você só precisa de várias pessoas dizendo várias pessoas lendo aquela coisa. Se você vê 1 milhão de views num vídeo falando do quão A é melhor que B, a cabeça de quem assiste YouTube, por exemplo, vai pensar se tem 1 milhão e poucas de views, tem alguma coisa de certo nisso, porque tem 1 milhão de pessoas assistindo isso daqui. Logo eu vou seguir essa opinião. O que é perigoso. O melhor exemplo é um vídeo que eu vi, que era uma sketch se o Google fosse uma pessoa. E tem uma parte que eu acho incrível, que é uma tirada de... Eu quero provas de que vacina causa doença. Aí ele põe na mesa uma papelada gigante e uma folha do lado. Nesta papelada aqui, gigante, eu tenho todas as provas de o que você está dizendo é uma notícia falsa. E nesse papel tem um cara de não sei onde dizendo que isso é verdade. A ela, eu quero esse papel. E vai embora. Você pode escolher, né? Você não pode ser refutado, né? Porque liberdade de expressão. Tá, sim, liberdade de expressão, mas não significa que tudo tá certo, né? Então, é bom você ter várias opiniões? Sim, é bom. Mas, por exemplo, você tem um Google onde... Hoje em dia mudou, eles têm umas certas leis de que eles não podem... eles têm que avisar quando é fake news e blá. Mas, de certa forma, você ainda
tem como manipular aquela verdade. Você ainda tem como manipular o que tu acha que tá certo e errado. Você tem algoritmo. Você entra em bolhas virtuais. Se a internet acaba, as pessoas são obrigadas a ter que viver, não podem viver mais em bolhas, tem que viver com as outras pessoas e com opiniões de outras pessoas. E aí eu fico imaginando, será que as pessoas são capazes de voltar a esse tempo onde elas tinham que conviver? Porque a gente pode imaginar mas isso nunca aconteceu, a gente nunca viveu em sociedade de maneira harmoniosa. Não, mas a gente não estava tão ruim como hoje, eu acho. Porque hoje em dia, se a pessoa tem uma opinião A, antigamente, provavelmente você nunca ia saber que essa opinião A ela é forte naquela pessoa. Hoje em dia é explícito. Hoje em dia, às vezes... Esse é o principal exemplo, mas eu diria que se a pessoa tem opinião A, tu polariza automaticamente o que ela falou, ou tu é extremamente a favor ou tu é extremamente contra. Tu não pode estar no meio. Sim, tem essa. A gente tá tão acostumado, né, em interagir com a tecnologia que a gente está se transformando o nosso cérebro está ficando binário. É 1 ou 0. Não existe uma discussão de que mas isso aqui até que tá certo, mas isso aqui até que tá errado. Não, a gente compra um pacote de coisas pré-prontas porque ou a gente tá cansado demais para pensar na nossa própria opinião. Então, isso aqui serve para mim. Isso aqui eu não gosto, mas eu aturo. Ou você basicamente larga de mão a internet e aí você acaba se ferrando, porque a sociedade em si está caminhando a favor dela, querendo ou não, sendo ela ruim ou não, porque afinal de contas ela tem um lado bom, mas você vai ter que aturar isso aqui, né? Então fica um dilema de a gente tá com preguiça ou a gente tá sendo forçado a ter que seguir essa maneira. O que tu acha, Gerson? Eu acho que ambos. Porque a dependência traz a limitação. Porque como a gente está dependente da internet, por exemplo, até para fazer uma compra hoje em dia, tu ainda pode caminhar até o mercado, mas não é mais fácil tu pedir com um aplicativo? Aí essa limitação, essa dependência acaba trazendo a limitação de então para que eu preciso ir para a rua? Por que eu preciso tomar sol se eu posso fazer tudo de dentro de casa? E é basicamente, inclusive, aquela coisa engraçada, né? Tipo assim, você vai pedir uma pizza, você prefere escrever pro cara ou pra pessoa que tá atendendo ou escrever? Na minha cabeça, óbvio, escrever. Por quê? Porque eu não interajo com a pessoa. Viu? Como é que é fácil a gente evitar problema quando se tem internet? Ou problemas, entre aspas. A gente se limita, a gente meio que evita lidar com os nossos próprios problemas com a internet. É um remédio, basicamente. É a pílula azul que a gente tem. Caramba, eu sou inovador. Não é? Entendeu? Eu prefiro telefonar. É mais garantido que não vai dar problema no envio. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se o cara está num dia ruim e talvez ele pode ter cuspido na minha pizza. Sabe? Isso daí é muito garantido que quase toda vez isso acontece. É melhor não entrar nesse assunto, que isso é outro tópico. É outro tópico, a gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas eu acho que esse episódio em si já se encerrou, né, Gerson? A gente já falou basicamente sobre tudo. A gente não tocou muito em Twitter, porque a gente fala tanto mal do Twitter que eu acho que já todo mundo já entendeu, né? Então... Todo mundo já entendeu que no dia que fechasse, eu automaticamente estaria postando aquele meme em todas as redes sociais possíveis. Que tristeza que ele foi embora, soltando rojão. Eu ficaria triste porque só pela parte da notícia. Eu não ia ter notícia tão rápida. Mas em contrapartida, eu não ia conseguir ler mais opiniões das pessoas. Que é ótimo. Mas você está sendo antissocial. Sim, eu estou sendo talvez um pouco antissocial e não querer ouvir as opiniões das outras pessoas. Mas você já foi no Twitter? Já ficou em 2 minutos, né, no Twitter?
tentou sair da sua bolha do Twitter, é horripilante. Porque às vezes você ouve umas coisas que você fica, esse comentário é legal, mas você ouve a resposta daquele comentário, destruiu tudo. Você se arrependeu de voltar pra cá. Os memes são legais. O problema é que em cima tem um cara problematizando o teu meme. Sendo que bem legal. É pra rir. Tu faz a conta no Twitter, aí do nada chega uma mensagem pra ti, aí tu abre a DM e a mensagem é: você quer conhecer mães solteiras? O Gerson entrou num momento muito dark do Twitter e se traumatizou. Eu não tive isso daí não, hein, Gerson? Twitter e Instagram, eu digo até hoje, eles não esperaram eu terminar meu login. Eu entrei neles, automaticamente veio a mensagem, eu vou sair daqui. Pois é, inclusive, gente, comenta alguma coisa na nossa postagem no Instagram, porque daqui a pouco eu vou ter que interagir com o bot, porque os bots gostam de falar assim, promote on the site não sei o que, olha só, a postagem não tem nenhum segundo e o bot já sabe da minha existência. Que legal, hein? Muito foda. Mas é complicado. Esses negócios de bot é complicado. Dá medo às vezes. Mas daí negócio de bot é outro assunto. E falando sobre outro assunto, queria pedir para vocês rapidinho para curtirem, se puder compartilharem e comentar, nem que seja, Igor, quando tu vai vender o foto do teu pezinho? Mas comentem. No dia que eu cortar as unhas. Pelo menos é só isso. É o mínimo que vocês têm que pedir, né? Ai. Mas enfim, até isso. E aproveite o advento da internet e escutem Beatles, gente. Esses caras estão há muito tempo, estão há mais de 50 anos. Fizeram a sua obra e, mano, é muito foda. Se escuta lá, escutem Beatles. Tem tudo que é plataforma. Até no YouTube. Não precisa ir lá no Prochave. De pizza e iFood, essas coisas aí, como mais vegetais. Isso aí. Pede brócolis. Pede brócolis. Eu gosto pra caramba. Eu não gosto, mas assim, eu prefiro um alface, uma cebolinha, uma salsa. Brócolis não me desce. Mas... Vocês só precisam de um pickle. I'm a pickle. I'm a pickle. Falou, gente. Até a próxima. Falou.